Boa noite, galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, iniciando mais uma transmissão aqui do canal Perícia Sem Segredo. Hoje é a nossa segunda aula para o aquecimento aí da nossa Black Friday Perícia Lucrativa, onde eu estou batendo um papo aqui com a Thaís, que é nossa diretora de marketing e vendas aqui do Perícia Sem Segredo, minha sócia, minha esposa, ela que cuida dessa parte. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é como explodir de clientes, né? Como você conseguir aí realmente ter muitos clientes de forma recorrente dentro da sua assistência pericial, dentro da sua prestação de serviço com as perícias de insalubridade e periculosidade. Lembrando que a partir do dia 18, segunda-feira que vem, inicia a nossa Black Friday Perícia Lucrativa, uma super oferta aí que vai ser liberada no dia 18, tá? Uma condição aí especial, com materiais únicos que nós nunca entregamos anteriormente. Então vamos entregar algo totalmente novo nessa nossa Black Friday aí do Perícia Sem Segredo, tá? Só esperando a Thaís entrar por aqui para a gente já iniciar. E enquanto isso, coloca aí se tem pessoal novato, coloca aí um Nzinho para mim. Se já tem os veteranos, coloca um V. Se já veterano que ainda não é nosso aluno, né? Já acompanha o trabalho, mas ainda não se tornou nosso aluno. E se tem aluno aí, coloca um Azinho aí para eu saber que você é aluno. A Thaisinha já está aqui. Eu achei que ela não estava, já está aqui. Show de bola. Então eu já vou chamar a Thaís para a gente já iniciar o nosso bate-papo de hoje, para você entender como você também pode explodir de clientes aí, né? Ter perícias de forma recorrente dentro da assistência pericial, tá bom? Então, bora que bora! Pronto. Vê, tá faltando virar aluno, hein, Marcelo? Precisa virar a câmera, isso. Ih, mas eu não tô te vendo. Não? Não. Para mim você tá aparecendo normal. Isso pra mim não tá. Será que pra galera tá vendo os dois? Não sei, pessoal, vocês estão conseguindo ver nós dois, eu e a Thaís aqui? O áudio tá legal, o vídeo tá legal para vocês? Coloca aí se vocês estão conseguindo enxergar nós dois, por favor. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a conta da equipe, porque ontem funcionou normal, né? No meu aqui eu não tô conseguindo ver nada. É, então faz Tá, isso. Sai e entra com a conta da equipe e aí você clica na câmerazinha para pedir a participação. perfeito. E pode Tô indo lá então. também. Bom, já a gente inicia, a Thaís não estava conseguindo ver legal, então ela vai entrar novamente, tá? Aqui, ó, o Rossi aqui, ó, falando que sim, já entrou na última turma, né? Mês passado. E lembrando para quem quiser se capacitar, né, dentro da assistência técnica pericial, essa é a última turma de 2024, tá? Perdeu essa turma, é 6 meses de atraso para você começar. Vê se apareceu aí para você, Thaís. Aí, agora está aparecendo para mim. Pra mim ainda não. Não? Quer ir desse jeito? Ah, podemos ir. Meio ruim, né? Eu vou sair Pessoal, de tudo e depois eu entro. Peraí. tá, reinicia aí tudo. Pronto. Uma boa noite para a Gisele, para a galera que chegou depois aí. Bom, lembrando que essas nossas lives de aquecimento é para trazer alguns conceitos importantes, né? Antes da gente iniciar na nossa Black Friday, já dá um spoiler aí do material inédito que nós vamos entregar na Black Friday, né? Nós preparamos um material totalmente novo para vocês, tá? Então, nós idealizamos essas 3 aulas de aquecimento, que é justamente para vocês entenderem tudo que a gente vai projetar para vocês dentro dessa Black Friday do Perícia Sem Segredo. Vamos ver se dá certo aqui agora. Vai dar certo.
Veja o seu sorriso. Agora sim. Muito bom, muito Não, bom. eu não consigo, eu me sinto incomodada de falar com alguém só com a tela preta. Eu sei bem como que é isso. Então agora deu certo. Bom, pessoal, para quem ainda não conhece, a Thaís, ela é minha esposa, minha sócia no projeto Perícia Sem Segredo, professora no curso Expert em Perícia também, tá? E ela que é nossa diretora de marketing e vendas. E hoje nós vamos falar de cliente. Então, nada melhor para falar sobre cliente com quem fala, quem vive essa parada, né? Então, Thaisinha, você quer se apresentar primeiro para a galera que é nova? Como é que você quer fazer? Acho que você pode fazer as perguntas, porque a já me apresentei ontem, você já me apresentou aí. Então tá tudo certo. Então bora lá. Conta pra gente um pouco sobre a tua trajetória, Thaís, para que as pessoas possam conhecer, né, dentro da parte de captação de clientes, como que você começou a ajudar os profissionais na perícia a expandir as suas bases de cliente para que eles entendam como isso é possível para eles também. Então vamos lá. Eu acho que antes de falar sobre como eu comecei na parte de marketing e vendas, eu acho que é interessante falar, até pelo contexto que eu vou trazer aqui para vocês, que eu também sou da área de segurança do trabalho, né? Então, não sei se todos me conhecem aqui ou já me ouviram falar. Eu sou técnica, eu sou formada em técnica de segurança do trabalho desde 2011. Trabalhei 8, 9 anos na área, chão de fábrica. Só no finalzinho ali da minha carreira que eu comecei a fazer só a parte de administrativo mesmo, né? Trabalhava numa empresa de containers e aí eu tinha que ficar dentro do escritório, mas de todo o resto sempre foi chão de fábrica mesmo, bota, biqueira de aço, capacete, eu vivi essa vida, né? Sabe aqueles técnicos que quando aparece lá na área, lá no fundo, né, na pontinha, lá longe, todo mundo já ó, corre para pôr capacete, essas coisas todas? Era Thaís. Sabe que para quem é engenheiro, tem algum cargo de liderança, sabe aquele técnico que você precisa ter na equipe? Que tá, tipo, dá uma balança e fala, fulano, vai lá e resolve. Todo era Thaís. Eu era esse cara. E, e eu era esse cara mesmo porque eu trabalhava com obra, né? Trabalhava com projeto, então eu trabalhava com projetos de expansão, enfim. Era um trabalho bem masculinizado mesmo, né? Na verdade, na área só tinha eu. E aí, enfim, eu passei esses 8 anos, eu engravidei do nosso filho, né? E quando eu voltei de licença maternidade, eu fui demitida. E aí todo aquele glamour para mim, né, de que dar o sangue ali pela empresa, muitas vezes deixar de fazer várias coisas para mim, deixar de até estudar, me dedicar realmente à empresa. E aí quando eu volto no momento onde eu mais precisava estar empregada, mais precisava ter o emprego, eu fui demitida de uma forma muito ruim, assim, para mim, né? Então foi bem. Aquele ponto foi bem impactante para mim e norteou todo o resto da minha carreira. Por que eu estou dizendo isso, né? Que não tem nada a ver com captação, prospecção de cliente. Foi a partir dali que todos os outros empregos que eu tive, a minha cabeça nunca mais foi de dar o sangue pelaquela empresa, porque a qualquer momento eu poderia sim ser demitida e perder toda aquela estabilidade que eu achava que tinha, principalmente depois de ter tido o neném, né? E que eu achei que a empresa iria levar isso em consideração e não demitir uma mãe com um filho pequeno. No segundo emprego foi o contrário, eu fui admitida com um bebê pequeno, com algumas promessas de que não iria acontecer algumas coisas porque eu estava amamentando, meu filho era bebê, e em uma semana a empresa não cumpriu nada daquilo que ela tinha falado, me mandou em viagem para Rio Grande do Sul, então eu tô aqui, né, na Baixada Santista, fui lá para Rio Grande do Sul, 5 dias com o bebê amamentando. Quem é mãe está me escutando, que já amamentou, imagina um bebê de 6 meses, que amamenta, não toma nada, estava tomando só ali o suquinho, a aguinha, né, aquela coisinha no começo, e eu fui para lá, né, passei por febre, enfim. E quem é pai
também, viu? Porque, olha, na época foi muito difícil esse período, porque eu viajava muito para fazer as perícias também, né? Então a gente teve que fazer uma conciliação ali. E, cara, pensa num período complicado, porque ele nunca gostou de mamadeira, de nada disso. O negócio dele era o TT da mamãe. Exatamente. Fria com o moleque em casa. E aí foram 5 dias nisso, eu muito pé da vida, porque estava longe do meu filho, o Wagner estava com essa bucha de conseguir fazer ele dormir. Eu estava incomodada porque o seio estava muito grande, muito cheio de leite, estava pesando, eu estava com febre, sabia que o meu filho estava precisando. E aquilo ali me fez refletir muito durante muitos anos, né? Saí, fiquei com burnout nessa empresa, saí, pedi demissão para poder me dedicar à consultoria que o Wagner tinha. É aí que a gente entra, que eu entro dentro da área de consultoria e segurança do trabalho. A princípio, eu não queria prestar meu serviço de técnico de segurança com ele ou na empresa. Eu não me via prestando serviço, eu me via como uma profissional CLT, que precisava de um emprego e tudo mais. Mas aquela vida, né, aquela experiência já não estava mais me satisfazendo, eu estava me sentindo uma mola encolhida. Eu queria ter mais liberdade, eu queria ter mais autonomia, não queria mais passar por essas coisas que eu, inevitavelmente, se eu fosse empregada novamente, eu iria passar por isso, né? Eu sofrendo para conseguir vender o meu serviço de assistência pericial, porque eu não manjava nada dessa parte de marketing e vendas, né? Fiz como muitos profissionais de segurança fazem quando é demitido, que é abrir o seu próprio negócio, sua consultoria e ficar ali, né, lutando para pingar um serviço, depois pingar outro e tal. E doido para colocar a gente para fazer perícia comigo. Verdade. Né? Mas sofrendo, porque não fui preparado e não me preparei, não tinha essa visão de preparação, né? Que era necessário para poder ter serviços recorrentes. Achei que apenas com o conhecimento em saber fazer os serviços seria o suficiente para conseguir as demandas. E, na verdade, não é assim que funciona, né? Exatamente. E aí, como uma boa profissional de segurança do trabalho, a gente adora ler. Gente, eu, pelo menos, eu adorava ler norma, adorava ler conceitos técnicos, atributos técnicos, notas técnicas. Eu sempre fui uma boa estudante, vamos colocar assim, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Nunca para mim foi um problema. E aí eu falei assim, meu, não dá, né? A gente não está sabendo vender esse serviço, a gente não está sabendo vender nosso serviço. Na época era PPRA, que estava saindo muito. A gente não conseguia fazer essa coisa funcionar. Era um cliente que pingava ali, outro cliente que pingava lá. Era um no mês, depois no outro mês não tinha nenhum, aí no outro mês a gente conseguia dois. Era muito escasso, sabe? A gente não conseguia pagar as contas de casa. Começou a ficar realmente eu desempregada. O Wagner estava com a consultoria e a gente não estava conseguindo ajustar isso, né? Conseguir esses clientes. Aí eu comecei a estudar tudo sobre marketing, tudo sobre vendas. Fiz um curso e comecei a me especializar nessa área, já que eu não queria mais ir para a área como segurança do trabalho. Eu comecei a me especializar nessa área de marketing e vendas, tá? Fazendo todo esse adendo, comecei a aplicar isso nas perícias. De um certo momento, né, eu cheguei para o Wagner, né, não sei se ele vai lembrar disso, e eu falei para ele, falei assim, amor, você é muito bom nas perícias. Você é especialista nisso. Por que a gente não foca a nossa consultoria só nas assistências técnicas? Ao invés, a gente fica tentando vender treinamento, e aí a gente não tem base. Eu quero vender treinamento disso, eu não tenho nem slide, eu não tenho nem material. Aí a gente tinha que ficar caçando coisa. Aí surgia ali um pedido de, às vezes, LTCAT, a gente não tinha equipamento, aí não tinha dinheiro para alugar os equipamentos que são caríssimos e tinha que ficar dias com eles, as análises. E aí, a gente não precisa de nada disso, porque assistência técnica a gente não precisa ter nenhum desses gastos. É só você, a perícia, uma prancheta, uma caneta e um notebook. A gente não precisa. Por que a gente não foca nisso? E aí ele falou, então beleza, então vamos focar nisso e vamos vender esse serviço. Beleza. A gente começou a aplicar essas técnicas e as técnicas começaram a dar certo. A gente começou a...
que a gente tinha que fazer, né, é o que muitos fazem hoje em dia, né? Tenta vender de tudo um pouco e vai para o Google buscar modelos prontos, porque uma coisa é você trabalhar numa empresa CLT e a empresa ter os seus modelos, a sua forma de fazer e tudo mais. Uma outra coisa é você ter a sua própria atuação e ter que desenvolver isso, né? Então, aí você vai começar a fazer como se fosse um catado, né? Você pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, pega um pouquinho de lá, e quando você vai ver, você entrega para o cliente, não é um serviço de qualidade, você entrega um Frankenstein para o cliente, né? Porque são várias coisinhas, um de cada lado, e você vai entregar um Frankenstein, o cliente não fica satisfeito, não te contrata novamente, não te indica, e você vai tentando sobreviver, né? E aí, a partir daí, quando a Thaís teve esse insight, né? Falei, pô, faz total sentido, porque isso tudo, eu não preciso ficar catando nada por aí, eu mesmo sei fazer, né? Exatamente. E aí a gente começou a aplicar essas técnicas, eu comecei a me aperfeiçoar em algumas outras técnicas, e aí a gente começou a ter as perícias recorrentes, os clientes recorrentes, e a gente conseguiu fazer aí mais de 10 mil reais por mês, todos os meses, consecutivamente, sem nenhum problema, porque a gente começou a acertar alguns pontos, né? E aí, dentro desse contexto, a gente começou a também ser procurado para poder ensinar isso. E aí foi aí que surgiu também o Expert em Perícia, né? A gente fez um curso, e aí começou a ensinar os alunos também a fazer essas captações, essas prospecções de clientes e trabalhar de forma mais profissionalizada. E aí, esses alunos também começaram a ter resultado com algumas técnicas bem assim, eu não vou colocar básicas, porque a gente não aprende isso, né? Acho que nem na pós-graduação a gente deve aprender alguma coisa sobre marketing, venda, técnica de negociação, nem nada disso. Então, foram pequenos pontos que a gente começou a acertar, e aí eu comecei a identificar alguns erros, né, que são padrões, comecei a identificar alguns comportamentos que são padrões, a gente começou a mapear tudo isso, porque eu adoro essa parte de gestão, checklist, documento, planilha, sabe? Eu sou esse tipo de profissional que gosta de tudo quanto é arquivo, e aí eu comecei a fazer esse mapeamento. E quando a gente começou já a crescer, a ter esses clientes recorrentes, a ter um faturamento melhor, começamos a pagar melhor as contas, começamos a viajar, começou a fazer sucesso, a nossa empresa começou a crescer. E aí os profissionais também, né, que estavam com a gente dentro do curso, também começaram a ter esses resultados. E aí eu falei assim, nossa, existe alguns pontos que que eu identifico que são alguns erros básicos, assim, que eu até gostaria de comentar, de quem está começando. Então, os mais comuns de quem está começando, que nem a gente, né, naquela época que estava começando, eu acho que é não focar num determinado tipo de cliente. Sabe? Você acreditar ali que você vai atirar para tudo quanto é lado e você está fazendo certo. Sim. E achar que é a captação de cliente que resolve o problema. Se eu aprender a captar cliente, esse é o meu problema. Eu não sei como captar cliente, por isso que esse é o meu problema. E, na verdade, quando a gente começa a conversar com esses profissionais, ou até mesmo a gente, quando a gente começou a fazer esse briefing, né, e indo atrás, é muito mais além do que isso. A gente não tinha base, a gente não tinha definido como que a gente ia trabalhar, a gente não tinha definido os nossos processos, como que a gente ia entregar esse serviço. Então, a gente tinha muitas outras coisas que impedia com que a gente conseguisse novos clientes, conseguisse clientes recorrentes. Então, se eu fosse falar assim que os maiores erros de quem está querendo ter cliente não está conseguindo, quem está começando a captar seus primeiros clientes, ter aquela visão limitada. Às vezes só vai no que uma pessoa falou para ele que é daquele jeito e ele vai naquele jeito, tá? Não conhece todas as possibilidades que ele tem e entender o momento atual dele de vida. Porque a gente sabe, quem está como CLT, por exemplo, e quer gerar renda, vai precisar conseguir cliente, certo? Sim. Só que certos tipos de cliente não vão contratar quem é CLT. E nem ele vai conseguir prestar esse tipo de serviço para alguns tipos de cliente. Então, imagina que ele está lá querendo ir para esse tipo de cliente, só que esse cliente não contrata ele e ele também não vai conseguir prestar o serviço para esse tipo de cliente. Sim, total. Outro ponto também é, por exemplo, quem é autônomo. Ainda
não tem um CNPJ, está trabalhando ou como MEI, ou está trabalhando ali de forma mais enxuta, né? Só ele ali dentro da consultoria dele, ele também não consegue. Porque aí ele quer ir pegar na multinacional, ele quer pegar ali uma empresa grande, ele quer ir pegar um outro cliente. Aquele cliente tem todos os processos dele que ele não vai conseguir cumprir. Então eu vejo Sim, que esse então, não tem essa clareza, sabe? fora questões de logística também, né? Porque não adianta você querer ter um cliente que tem filial em todo o Brasil se você não tem como atender a todo o Brasil. Seja por ter parcerias, ter quem faça a perícia para você, seja a condição de você mesmo ela fazer, porque muitas vezes você precisa fazer uma inspeção lá num outro estado e você vai antes de receber, às vezes, ou receber só uma parte dos serviços, né? Então, precisa entender tudo isso para conseguir fazer o mapeamento adequado, que de repente você não precisa ficar só na sua cidade, mas também não tem, você também ainda não consegue atender todo o Brasil. Então você tem que equilibrar, né, todas essas questões para você chegar no ponto certo, no cliente certo, no momento certo. Exatamente. E o que é essencial para poder reverter esses erros e ter muitos clientes, explodir de clientes, como você gosta de dizer, né? Ter clientes de forma recorrente e consistente. O que precisa fazer para reverter isso, Thaís? Então, bom, eu vejo 3 coisas. Eu acho que ele precisa fazer, ele precisa focar, que são essenciais para a gente começar a ter clientes recorrentes. Porque o que é ter cliente recorrente? É você ter, pelo menos, no mínimo, de 1 a 2 clientes todos os meses. Todos os meses vem pingando aí esse cliente. Então, você tem, inclusive, a previsibilidade dos ganhos que você vai ter. Então, às vezes, é um contrato que você fecha, você sabe que vai ter perícia, é um cliente que você sabe que tem muitas demandas, ou você já faz um processo em que esse processo de atração sempre joga clientes para você na sua base e você vai fazendo as suas apresentações, você vai fazendo os seus fechamentos, e aí vai tendo maior oportunidade de fazer mais serviços, tá? Então, esse é o meu entendimento de ter perícias recorrentes. Precisa ter muitos clientes para poder fazer aí, como a gente fala, de 5 a 10 mil reais por mês? Não há necessidade. Você pode ter poucos clientes, cobrando mais caro, trabalhando menos, ou você pode ter muitos clientes cobrando menos para poder fazer esse faturamento. Então, existem essas 2 formas. Mas, muita gente vai achar que eu vou falar que é sobre captação de cliente, que você precisa ter uma captação ativa, sobre isso, sobre aquilo. Só que no meu entendimento, para você explodir de cliente recorrente e ter isso de forma consistente, são 3 coisas que você precisa. Primeiro, encontrar o cliente certo. O cliente certo que eu digo é o cliente que está pronto para contratar o seu serviço, que você pode atender esse cliente e que ele tem a demanda da região onde você atua. Para quem está começando, tá? Porque depois a gente tem a expansão, que você não precisa só ficar ali na sua localidade, você pode fazer serviço em todo lugar do Brasil, inclusive essa é a live que a gente vai fazer na sexta-feira. Como que você pode expandir, né? Sair da sua localidade ali e começar a prestar serviço em todo o Brasil. Mas eu acredito que o primeiro ponto é esse, você encontrar esse cliente certo. E tem técnicas, tem formas da gente conseguir esse cliente certo. O segundo, saber vender o seu serviço. Porque não adianta nada você captar o cliente, ter ali uma máquina, às vezes contrata empresa para fazer captação de cliente e você não sabe vender. Não vai adiantar de nada. E aí eu vejo que é uma falha que os profissionais têm por muitas vezes não entender o que é assistência técnica pericial, né? Eles focam só em uma coisa, é só perícia. É perícia, 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 perícia. E muitas vezes o que o cliente precisa não é a perícia. A dor dele, o problema maior dele, ele até acha que é a perícia. Mas quando você vai conversar com o cliente,
ele tem um baita de um passivo trabalhista que ainda não se transformou em processos e que o que ele precisa resolver não é o processo, é o passivo. Aham. Quando você sabe vender os seus serviços, você sabe entender o problema do cliente, porque não adianta querer empurrar perícia para os clientes. Profissional de segurança do trabalho, serviço de segurança do trabalho, é igual um dentista. Alguém quer contratar um dentista? Ninguém quer contratar dentista. Contrata o dentista por quê? Porque tem um problema. Porque quer resolver algo. Segurança do trabalho é a mesma coisa. Ninguém quer contratar consultoria para fazer PGR. Ninguém quer contratar assessoria para fazer medição ambiental. É tudo custo. Quando você sabe vender os seus serviços, demonstrando que o seu cliente vai ter não é custo e sim investimento, mas para isso você precisa entender o contexto da assistência como um todo, você muda a forma como você se relaciona com o cliente. Mas você precisa entender o cliente para poder saber o que você vai oferecer para ele da melhor forma possível. Uhum. Então, dentro do nosso serviço, a gente, dentro do nosso trabalho, nós mapeamos 21 serviços diferentes que podem ser prestados dentro da assistência pericial. Eu fiz uma perícia, tem uns 2 meses, numa empresa de blindados. Eles tinham uma dor que era o processo. Eu fiz para eles. Mas durante o trabalho, eu identifiquei que o maior problema deles não estava naquela ação trabalhista. Estava nas outras condições que existiam dentro do ambiente de trabalho. Então, isso muda a forma como você lida com o cliente e como que você mostra, né, o seu serviço, como você vende os serviços para o cliente. Não é empurrando, e sim mostrando para ele que ele precisa. E aí ele te enxerga como um investimento e não como um custo. Exatamente. Então, por isso que eu coloquei, né, essas 3 coisas que eu acredito que é essencial, né? Essa de saber o cliente certo, porque senão você vai estar tentando vender e o cliente some, você manda o valor, o cliente some, você fala com o cliente vai embora, você fica ali. Então, por quê? Não é aquele, o cliente não está pronto ali para poder contratar você. Saber vender o serviço. E o terceiro é fazer uma entrega profissional e de excelência. Porque também não adianta nada, você captou um monte de cliente, ou então, eu aprendi que uma técnica nova de captar pelo LinkedIn, pelo não sei aonde, porque não sei o quê. Aí começa ali a distribuir a sua apresentação, o seu portfólio, tudo. Chega, você não sabe vender o serviço, o cliente começa a te perguntar várias coisas, você não sabe responder. E quando você entrega o serviço, você entrega o parecer técnico, faz a impugnação e acabou. E aí? Né? Esse cliente, ele vai te contratar novamente, ele pode até te contratar novamente, mas sempre com aquela narrativa de que, olha, você pode manter aquele valor, olha, não dá pra gente abaixar um pouquinho, olha, esse caso aqui ele é mais simples, não dá para você cobrar mais barato. O cliente não enxergou valor no seu serviço, ele não vai indicar você para outro cliente. E se ele for indicar nessas condições, ele vai indicar com a narrativa de que você é o mais barato. Olha, faz aqui, esse cara cobra tanto. Ele não está te indicando, olha, esse cara aqui é excelente. Ele ganhou o meu caso, ele faz isso. O serviço dele é impecável. Ele não vai estar te recomendando dessa forma. Ele vai estar te recomendando como o mais barato. E aí, como o mais barato, vai o segundo, passa para o terceiro, é igual aquele telefone, sabe, de criança? E cada um vai falando uma coisa. Quando chega no final, nossa, esse cara cobra baratinho para você. Não, mas nunca falei isso. E aí, às vezes, o profissional, principalmente aqueles que já estão com experiência, às vezes não sabe por que não consegue fechar. Ou então acha, o mercado está muito prostituído, né? Tá todo mundo cobrando muito barato. Tá, mas será que você está entregando um serviço profissional e de excelência diferente do que tem no mercado, do que o cliente encontra no mercado naturalmente? E uma coisa que muitos profissionais não entendem, né? A entrega do serviço, pelo menos na minha visão, né? A entrega do serviço, ela começa antes da contratação. Uhum.
A gente acha que não, é que tipo, é no momento final lá que vai falar com o cliente, que é a entrega, é na hora de fazer a perícia. Né? Aquele Não. negócio, não, eu vou fazer uma medição na perícia para mostrar que eu estou fazendo ali para o cliente ver. Não. A entrega profissional, a entrega com excelência, o chamado customer service, né, que é entregar uma experiência para o cliente. Hoje em dia está muito em moda essa questão da experiência, né? Isso começa antes da contratação. Porque se você não trata dessa forma, o cliente só vai te enxergar como mais um que ele precisa gastar dinheiro. E aí ele quer sempre gastar menos. Então, Sim. a É igual entrega a não gente é... não quer pagar mais caro pelas coisas, a gente quer pagar sempre o mais barato, mas quando a gente entende o valor daquilo, nós estamos até disposto a pagar um pouco mais caro, mas para ter algo de qualidade. Tem gente que não preza pela qualidade mesmo, ela vai pelo bolso. E aí são perfis. E é importante você também definir, conseguir enxergar quais são os perfis. Lá no curso, a gente tem até uma aula para você conseguir identificar em qual é o perfil que você está conversando com o cliente. Qual é o perfil daquele cliente? Ele, pela forma como ele fala, ele verbaliza contigo, ele está fazendo as perguntas. Ele é mais do perfil que preza pela qualidade ou é aquele que está só cobrando pelo preço? Porque aí, se ele está indo só pelo preço mais barato, você pode aceitar ou demitir o cliente, como eu falo com os alunos, né? Você pode demitir aquele cliente também. A não ser que você precise muito e queira, está disposto, porque às vezes é cliente problema também. Né? E o que a gente não quer, por isso que a gente fala, né, de uma atuação profissionalizada, é você ter um cliente problemático, que vai te trazer problema, que vai colocar o seu nome no mercado como um problema, que vai te gerar um ruído na sua imagem, na sua reputação, ou até mesmo da sua empresa. Tem cliente que é chato, que é pé no saco, e que não vale a pena você atender ele. Aí deixa para o concorrente. Foca no cliente certo, aquele cliente que vai te contratar, que vai te recomendar, que vai te contratar outras vezes e tudo mais. Né? Tem até perguntas que a gente pode fazer ali para o cliente para poder identificar isso, né? Então, essas três coisas, Wagner, que eu acredito que vai fazer sim ele explodir de cliente. É encontrar o cliente certo, saber vender o serviço e entregar o serviço de excelência. Obviamente que dentro dessas três coisas, tem técnicas, tem estratégias, tem ferramentas de captação, prospecção, atração de cliente, tudo mais, né? De Precificação. processo de entregar o serviço, a forma como você faz a perícia, a forma como você conversa, tem tudo isso. Mas não é isso só que faz você ter um monte de cliente. Ter cliente procurando você, indicando você, né? Chega ali aquela mensagem que chega lá e fala: olha, eu queria saber sobre o seu serviço, tal, tal, tal. Você fala: nossa, mas de onde é essa pessoa, de onde é essa empresa? Eu nem conheço. Ah, foi o fulano que me passou. A indicação foi do advogado X. Ah, o advogado X que me passou seu contato. Isso é bom, isso significa que você está com o cliente certo, que você fez uma entrega de excelência, né? E que você soube também vender o seu serviço para ele, entregar de forma correta, né? De forma profissional. E essa parte, né, da indicação, as pessoas, muitas, eu vou dizer que a maioria das pessoas e empresas negligenciam esta forma de captação de clientes através da indicação. Porque existe a forma correta de fazer isso, né? Mas muitos perdem oportunidades de conseguir novos clientes por não saber como pedir uma indicação. A grande questão da parada toda é que não adianta você ficar rezando para que as coisas aconteçam. Você tem que provocar. Né? A venda da assistência técnica, pericial, né? Ela tem que ser intencional. Uhum. E ela é feita de diversas formas, como a Thaís comentou, né? Ferramentas de prospecção de clientes, encontrar o cliente ideal e tudo mais. Mas tudo tem que ser intencional. Não dá para você ficar esperando as coisas acontecerem. Alguém te ligar para falar: olha, como é que você trabalha? Não.
Você tem que provocar as coisas. Quando você provoca, e aí você tem todos esses requisitos, né? Você sabe encontrar o cliente certo, sabe vender o seu serviço, encantar, né, o cliente fazendo uma entrega profissional de excelência, a coisa naturalmente acaba acontecendo. Por quê? Porque você buscou a oportunidade e quando a oportunidade chegou, você estava pronto para aproveitá-la, né? Mesmo muitas vezes com medo. E quando está com medo, faz o que, Thaís? Vai com medo mesmo. Ué, se o bebê que não sabe andar, quando começa a dar os primeiros passos, ele vai andando, apoiando no sofazinho, na cadeira, imagina o medo Ih, a Thaís travou aqui. que dirá a gente, marmanjo, velho, cheio de cabelo no corpo, com medo de fazer as coisas, cheio de ferramentas, cheio de material, cheio de apoio, cheio de ajuda. Se você não tem ajuda, você não está no ambiente certo, mas eu digo pelos alunos, né, que às vezes ainda tem esse medo, esse grilo aí de não conseguir. Você está ali cheio de ajuda, cheio de material, cheio de ferramenta. Qual é a probabilidade de acontecer alguma coisa, de dar errado, sei lá, de explodir o mundo? É mínima. Né? Eu costumo dizer que, assim, né, o maior risco que você corre, né, quando a gente fala de carreira, né, de transformação de carreira, de crescimento profissional, de empregabilidade, seja empregabilidade CLT, seja como prestação de serviço, né, o maior risco que você pode correr é não fazer nada. É ficar parado, estacionado no mesmo lugar, anos e anos e anos. Por quê? Eu sou de um tempo um pouquinho mais antigo que a maioria aqui da galera que nos acompanha, né? Eu sou da década de 70. Pode não parecer assim muito, né? Mas eu sou um pouco mais antigo. Quando eu cresci, né? Eu cresci, vendo meu pai trabalhar a vida inteira dentro da mesma empresa. Quando eu comecei a trabalhar, o que se projetava era isso: a gente entrar numa boa empresa para passar a vida inteira ali. Hoje em dia é cada vez mais difícil o profissional passar mais de 5 anos dentro da mesma organização. Então, se você não faz nada, achando que tudo que você fez até agora vai te levar para o passo seguinte, a chance de você quebrar a cara, falando em português bem claro, ela é muito grande. Porque cada vez mais as empresas estão querendo coisas novas, profissionais novos, com novos conhecimentos. Com a parada da inteligência artificial, então, agora, cara, isso daí vai ser cada vez mais veloz, essas mudanças, essas necessidades. Então, vai ser cada vez mais difícil você permanecer um longo período de tempo dentro do mesmo lugar. Então, o maior risco, o maior medo que eu acho que as pessoas deveriam ter é de ficar parado. Sim, sim, com certeza. E assim, a inteligência artificial é uma coisa assim que não é uma modinha, não. Tá? Não vai ser uma coisa que é uma moda e tal, e daqui a pouco vai sumir. Não, pelo contrário. O que a gente tem encontrado no mercado, e agora trazendo até um pouco de dados para vocês de inteligência, quanto tem muitas empresas de prestação de serviço, tem muitas empresas de consultoria, tem muitas empresas grandes que estão crescendo com base na inteligência artificial. O Perícia Sem Segredo é uma delas. Muitas coisas nós utilizamos inteligência artificial, estamos desenvolvendo muitas coisas para a funcionalidade dos nossos alunos, dos profissionais que acompanham a gente, que estão junto com a gente, porque veio para ficar. E cada vez mais os profissionais vão precisar saber desse ponto de como utilizar a inteligência artificial, seja para melhorar os seus processos, para melhorar a sua forma de trabalho, otimizar, acelerar, tanto na prestação de serviço, como nos serviços como CLT, tá? Inclusive, dando um spoiler, Wagner, quem entrar nessa Black Friday, só que aí só vai saber quem tiver lá no dia 18 de novembro, na nossa live sobre a oferta,
vai ter um bônus que tem a ver com inteligência artificial. Eu não posso mensurar ele, não posso contar ele, mas eu tenho certeza que vai ser bem disruptivo, bem interessante, tanto para quem está começando a trabalhar com perícia, quanto quem já tem muita experiência. Tá? Inclusive, que tem consultoria, que tem assessoria de segurança do trabalho, que quer se posicionar principalmente nas redes sociais, é um bônus muito estratégico, tá? Mas só vai saber quem estiver lá no dia 18 de novembro na live. Então, assim, essa questão do medo, né? O medo faz parte do dia a dia do ser humano, né? Ainda mais hoje em dia, na sociedade que a gente vive, onde tudo é muito incerto. Então, muitas pessoas têm medo de mudar. Porém, a mudança é o que fez, a capacidade de mudar, né, de se adaptar, de fazer coisas diferentes, é o que fez com que o homem sobrevivesse até hoje. E que fez com que o homem se adaptasse às várias mudanças que ocorreram no mundo ao longo dos anos, as várias ondas tecnológicas, industriais, né? Então, assim, o medo eu considero importante. Eu adoro pegar um caso novo, difícil, que dá aquele frio na barriga, né? Porque faz com que a gente fique em alerta. E nós estando em alerta, nós conseguimos ter mais atenção e fazer melhor, né? O Sim. medo, ele não pode sentir, ele não pode figurar, né? Ele não pode funcionar como uma âncora. Que, eu estou com medo, eu não vou fazer. Quando isso acontece, você deixa um caminhão de oportunidades passar, né? E sem aproveitá-las, e muitas vezes oportunidades que vão acarretar aí um atraso dentro do seu desenvolvimento pessoal ou profissional de meses ou anos. Só para vocês entenderem isso que eu estou falando assim, de uma forma muito mais lúdica, né? Essa turma que a gente vai fazer agora do Expert em Perícia na Black Friday é a última de 2024, não vai ter mais nenhuma depois. Quem não entrar nessa turma, fala, Wagner, eu vou deixar para depois, ainda não é para mim e tal, não sei, estou com medo e tal. Cara, são pelo menos 6 meses que você vai atrasar para começar a atuar com as perícias. Por quê? Dezembro, a justiça funciona só até dia 20, metade do mês. Dia 15 já não tem mais perícias para fazer, a justiça já começa, os escritórios de advocacia já dão folga, as empresas já dão folga para o departamento jurídico, tudo isso. E aí, eu olhei aqui, o recesso forense é do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro. Então, mas existe, esse aí é o recesso para quem trabalha no fórum. Para quem trabalha no fórum, volta dia 6. Mas a justiça ela fica fechada até o dia 20 de janeiro. Então, os prazos, os processos e as perícias, elas só vão começar, deixa eu ver aqui em 2025 a data exata para vocês. Bom, não é isso. Só vão começar lá para o dia 22 de janeiro. Então, só aí são 2 meses que não tem nada. Né? E você aí, sabendo, eu acho que você ia falar a mesma coisa que eu, para abrir um parênteses aí, né? Não trabalha para a justiça, mas Sim. Quando a gente trabalha com assistência técnica profissionalizada, que é o nosso caso aqui, certo? Nós temos como monetizar e continuamos trabalhando nesse período. Inclusive, a gente tem aula lá dentro do Expert em Perícia de como monetizar o recesso forense. O que fazer nesse recesso forense, tá? Para poder acelerar mais e aí vender também outros serviços, não ficar sem faturamento. Tem muita gente que pergunta, né? Mas aí tem o recesso dos fóruns, aí a gente fica sem receber. Como é que a gente fica 3, 4 meses sem receber? Não fica sem receber, né? Se você trabalha direitinho, faz ali o serviço profissionalizado, você tem serviço todos os meses. Então, assim, então, para quem não começar agora e entender como faz e começar a fazer, de fato, né? A gente tem recesso forense. Depois, a gente vai ter outra turma do Expert. Vai vir uma bomba atômica que nós vamos lançar
final desse mês, provavelmente, de algo novo que nós estamos trazendo para a área de perícias, que é algo totalmente novo. Não existe nada no mercado que nós vamos trazer. Nós precisamos desempenhar muito em cima disso, dedicar muito tempo para desenvolver tudo que nós vamos colocar em prática. Então, outra turma do Expert em Perícia, ela vai acontecer lá para abril só, se não for maio. Pode deixar. Então, se você deixar para entrar na próxima turma, para depois começar a fazer, do jeito certo, meio ano. É só lá para o meio do ano. Então, são mais de 6 meses de atraso que você vai ter para efetivamente começar a se colocar para o mercado. Porque, assim, às vezes, você pode dar sorte, mas eu não gosto de contar com sorte, né? Você pode dar sorte de fazer uma prospecção de cliente e acertar ali na primeira tentativa de colocar a linha na agulha, você acertar ali o buraquinho da agulha, né? Já aconteceu, já aconteceu. Já aconteceu, né? De você falar com o cliente tem a demanda te esperando ali. Cada vez mais existem demandas. Então, isso não é impossível, tá? Mas não é provável. Então, o provável é que você precise de ali algum tempo para iniciar, né, a ter as demandas. Então, aqui ninguém vende facilidade, nada disso. O que nós vendemos, o que é? Método. Método para que as pessoas consigam mudar as suas carreiras, né? E através da assistência pericial. Então, aplicando o método, a tendência é que você consiga, como um caminhão de alunos que nós temos. Mas, muitas vezes, pode demorar um pouquinho mais. Então, quem deixar para depois, vai ficar para depois. E aí a pergunta que eu faço é, até quando você vai deixar sua carreira para depois? Por quê? Porque a nossa carreira é o que conduz a nossa vida. Se hoje nós temos uma condição legal para dar para o nosso filho, uma condição legal, né, de vida nossa, uma flexibilidade legal, só para vocês terem ideia disso que eu estou falando, ontem à noite, o nosso filho estava ruimzinho, ele está com uma gripe forte, a gente foi levar ele no pronto-socorro. Chegamos em casa, era 4h30 da manhã, né? E hoje de manhã a gente tirou a parte da manhã para descansar. À tarde, eu tirei uma parte da tarde para ficar junto com ele, né? Para cuidar dele, a Thaís também. Então, isso é a condição que a carreira traz para a gente. É uma condição de vida melhor, é uma moradia melhor, é um bem material melhor, é mais tempo com a família. Isso é a carreira que traz para a gente. Mas eu não sou ligado em bens materiais. Ok, mas você precisa comer, você precisa vestir, você precisa morar, você precisa se locomover. E isso é a carreira que traz para a gente. Então não adianta falar que, não, a minha família é primeiro lugar. Legal, é sim, a minha é também. Só que para eu dar uma condição legal para ela ser em primeiro lugar, eu preciso investir na minha carreira. Caso contrário, eu não vou conseguir. Então, o medo faz com que a sua carreira fique cada vez mais para trás, às vezes. E é isso que às vezes a pessoa precisa visualizar diferente. E eu colocaria não só o medo, tá? Eu colocaria mais o despreparo mesmo. Sim. Porque às vezes a gente até tem um certo tempo de experiência. A gente até sabe fazer, que nem você. Eu tinha muitos anos de experiência fazendo perícia. Muitos anos de experiência. E ainda assim não sabia vender o seu serviço. Ainda assim ficava mendigando para poder ter um honorário, para poder cobrar. Não sabia cobrar, se sentia limitado ali na hora de cobrar caro, não conseguia cobrar caro. E não só porque, não é porque tinha medo, né? Mas é porque você não tinha preparo nenhum, porque você não sabia como fazer isso. Então, muitas vezes, o profissional acha que, eu já tenho muitos anos de experiência, e ainda assim não consigo. Aí bota a culpa lá na área, né?
Ah, porque a área já está defasada. Ah, porque tem muita gente entrando e cobrando barato. Ah, porque terceiriza a culpa. E a gente não está colocando aqui que a culpa é sua. Não te ensinaram, não te prepararam. Se você já fez 1 milhão de cursos, esses cursos são teóricos, não te ensinou essa parte, senão você estaria já sabendo fazer isso. E a gente sabe disso porque a gente já teve, né, essas experiências e os nossos alunos também relatam isso para a gente, né? Duas coisas que eu mais escuto quando eu vou conversar com profissionais que ainda não atuam de forma profissionalizada com assistência pericial, né, com as perícias, não tem perícia para fazer, tem pouca perícia e a área de segurança está saturada. Isso é o que eu mais escuto quando eu vou conversar com profissionais que não conhecem assistência pericial. Cara, tem uma empresa de segurança em cada esquina, um profissional de segurança, um técnico, um engenheiro em cada esquina oferecendo um treinamento. Sim, isso é verdade. Por isso que você tem que fazer coisa diferente. Por isso que você tem que se capacitar para não ser igual aos demais e com isso se destacar dos demais. Caso contrário, você vai ficar brigando no centavo. Agora, como é que sai do centavo? Deixando o medo de lado e enfrentando muitas vezes coisas novas, uma área nova, um conhecimento novo. Para quê? Para dar aquele upgrade de novo. Lembra quando a gente saiu lá do colegial e foi fazer um curso técnico? Ou foi fazer uma faculdade? Para quê? Para conseguir um emprego melhor, para conseguir prestar um serviço melhor, conseguir ganhar uma mais. Carreira melhor. Talvez chegou a hora de novamente dar um up. E aí, trazendo esse contexto, né? Sabendo dessa dificuldade que os profissionais têm de, às vezes, atrair cliente, captar cliente, às vezes não sabe fazer a negociação, não sabe apresentar o serviço, ou até sabe, já faz isso, mas ainda não tem ali, né, o resultado que queria, ainda sente que tem alguns pontos ali que precisa melhorar, tem alguns pontos ali que ele não gosta muito, que ele gostaria que fosse diferente. Trazendo nesse contexto, nessa oferta de Black Friday também, que nós vamos divulgar no dia 18 de novembro, vai ter a imersão Cliente 2.0. A gente já está divulgando esse bônus aí para vocês, então quem entrar nessa turma, nessa última turma do Expert em Perícia, vai levar essa imersão 2.0, que vai acontecer ao vivo, no Zoom, junto com a gente, tá? Onde nós vamos mostrar para você técnicas e estratégicas direto ao ponto ali, prática, para você conseguir esses clientes recorrentes. Então, justamente para quê? Para você usar esse tempo ali de recesso, você utilizar esse tempo para você poder, quem já atua, apertar os parafusos, começar a ajustar ali a sua atuação, e para quem está começando, já começar do jeito certo, já começar ali sabendo, tendo uma máquina de fazer cliente recorrente, tá? Para não ter problema, nem ter ali dor de cabeça em 2025 para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir ali ter as perícias e tal, você já conseguindo ter ali a sua previsibilidade. Então, esse é um dos bônus que vai ter também nessa oferta de Black Friday que a gente vai divulgar no dia 18, tá? A imersão Cliente 2.0. Esse negócio aí é novo, né? Esse negócio de imersão aí, 2.0 e não sei o quê e tal. Então, essa oferta de Black Friday é única. A gente falou para vocês que é tudo que você precisa para começar ou expandir o seu serviço de assistência técnica pericial. É o momento de quem quer começar, e quem quer expandir, quem quer melhorar. Realmente. Porque esses bônus, essa oferta que a gente fez unicamente para Black Friday, eu não garanto que a gente vai fazer isso durante todo o ano ou todas as outras turmas que o Expert em Perícia for abrir. Até porque a gente vai mudar muita coisa dentro do nosso processo, da nossa empresa, vai ter mudanças assim muito grandes em 2025, começando já em 2024. Então, eu não garanto que nós vamos fazer essas ofertas, né, e esses bônus que tem aí na oferta da Black Friday. Por isso que a Black Friday é única, né? Uma vez no ano. Então, a gente reuniu ali uma oferta matadora mesmo, para quem quer começar, quem quer melhorar, e quem quer expandir, realmente expandir. Por isso que tem uma coisa para cada um deles. E a metodologia completa, que é
do Expert em Perícia para você se profissionalizar, ter a sua certificação na área. Quem já atua, quem já tem, vai ter um diploma, né, de nível extensão universitária para poder mostrar para os clientes. É uma coisa que não existe na área, nós trouxemos isso. Quem está começando já vai ter o diploma para colocar ali no currículo, para colocar no mercado. Então é completamente diferente mesmo, tá? Não é uma coisa assim que você consegue em qualquer momento. E assim, o que eu vou falar aqui não é querendo dizer que a gente se acha ou qualquer coisa assim, né? Com base no que nós conversamos com os alunos e principalmente lá na feira, na FISP, né? Que nós somos expositores, veio muita gente conversar conosco. E uma coisa que eu escutei muito, quando as pessoas viam, né? Tudo que a gente tinha, tudo que a gente promovia para os nossos alunos, só o que tem nos bônus, só no que tem no material dos bônus, excede assim e muito o conteúdo da grande maioria dos cursos que existem na área. Sabe por quê? Porque os cursos que existem na área são de perícia. É para você entender como é que funciona a perícia, saber como se cadastra em tribunal, como faz lá uma perícia. É isso. Isso não faz explodir cliente. Nenhum é focado em ter uma nova profissão dentro da segurança do trabalho. Em atuar profissionalmente dentro da assistência técnica, dentro da área de perícias, que seja. Tá? E aí entra essa questão da certificação do MEC aqui, ó, selinho do MEC aqui, né? Que a certificação, ela diz o quê? Que o profissional, né, o aluno, cumprindo aquela formação, ele tem condições de atuar profissionalmente na área, ou seja, ele tem uma nova profissão. Não é uma profissão regulamentada por lei, mas é uma nova profissão que ele tem na área, ou seja, ele tem condições de atuar profissionalmente naquela área de formação. E é por isso que eu digo, só o que tem nos bônus, assim, ó, se descola muito do que tem nos cursos pagos. E isso porque os nossos alunos, muitos deles já fizeram outros cursos. Lá na feira veio muita gente conversar com a gente, né? E eu atendi muita gente falando, poxa, mas eu já fiz curso, mas não me ensina como eu consigo cliente. Eu falei, sim, porque o curso que você fez é de perícia. Não é um curso de assistência pericial que você vai aprender como ter clientes. Não é um curso que te prepara para o mercado, para você se projetar para o mercado. Então, natural que não ensine isso mesmo, né? Então, assim, só os bônus já mata a pau. Mata a pau. E aí eu falo, né? Aí todo mundo tem... Aí fica da escolha do profissional, né? Ele pode escolher qualquer outro curso, ok? Né? O curso livre aí que vai te ajudar a entender a área da perícia e tudo mais. Se esse é o seu problema, né? A sua dificuldade, ótimo. Mas se quer profissionalização, se quer realmente uma certificação com reconhecimento do MEC, uma metodologia que foi avaliada, foi testada, foi verificada pelo Ministério da Educação, aí é só o Expert em Perícia mesmo que tem e pode procurar no mercado, pode fazer a pesquisa que for aí no Google, é só o nosso que tem, tá? Pelo menos por enquanto, né? Por enquanto é o nosso que tem, porque é o que a gente conseguiu comprovar todos os requisitos que eles pediram, tanto em metodologia, como em eficácia, como em performance, como em provar que aquilo ali funciona, provar que aquilo ali dá certo. Então, a gente teve que mandar os processos que o Wagner ganhou, teve que mandar o resultado de aluno, teve que mandar a prova de que aluno realmente está faturando de 5 a 10 mil reais por mês, teve que mandar processo de venda. Nossa, a gente teve que comprovar muita coisa. E aí você tem a chance de ter isso na sua mão, que realmente foi validado, que realmente foi pesquisado e tal, para um outro que é só ali, não tem essa validação, tá? Não dizendo que é bom ou ruim, mas você vai ter essa escolha. E como a minha mãe dizia, a minha mãe dizia assim, filha, eu tô
aqui para te mostrar o caminho. O livre-arbítrio é seu. Você sempre vai escolher se você quer ir pelo caminho 1 ou se você quer pelo caminho 2. Em qualquer um dos caminhos, a mãe vai estar com você. Mas as consequências da sua escolha é você que vai arcar. A mesma coisa eu falo para os profissionais. Todos nós temos escolhas. Nós podemos escolher o caminho A e nós podemos escolher o caminho B. Sempre a gente vai ter essa possibilidade. Sempre a gente vai ter essa possibilidade. Então, ponderar porque as consequências vão vir, né? Desse caminho que a gente seguir. E assim, quando você pega assim, eu vejo muito material dos outros cursos, né? Natural, porque aparecem anúncios para nós e tudo mais, né? Cara, aparece até os copiões, né? Tem os copiões, né? Mas você não vê resultados dos alunos. Eu acho isso o mais curioso. Você não vê resultados dos alunos. É muito curioso isso. E como a gente vive explicitamente disto, né? E diretamente disso, a gente desenvolve o nosso negócio em cima disto, né? Eu desenvolvo formas novas de vender em cima disso. Por quê? Porque eu vendo assistência técnica, eu trabalho com isso também. Tem uma parte dentro do nosso negócio que é desenvolver esse trabalho para as empresas de consultoria que querem vender isso. Então, assim, a gente sempre está buscando formas novas de fazer melhores e mais eficazes. E isso faz com que a gente sempre traga inovação, que a gente sempre esteja à frente. Não porque é melhor, é pior. Não! É porque o nosso trabalho é esse, o nosso foco é esse, a nossa missão é essa. E só para vocês terem ideia, a gente vai recertificar o curso agora. Exatamente, a gente está entrando, quem é que colocou aqui é o Tiago, né? O Tiago que entrou na nossa turma, né? Entrou na última turma. Eu estou ansioso para essa novidade bombástica. A recertificação dele nem é a notícia bombástica, mas nós submetemos uma nova estrutura para uma outra faculdade, com uma outra certificadora, para recertificar o nosso método. Porque muitas coisas mudam, né? Assim como as normas, elas atualizam, assim como os processos se atualizam, a gente, como está trabalhando com isso, nós trabalhamos 24 horas praticamente, só com assistência técnica pericial. Então, os nossos processos também mudam. A nossa forma de lidar com o cliente, de conhecer uma nova tecnologia, muda. Então, a gente precisa inserir isso dentro da nossa metodologia, dentro do curso, para passar para os alunos também, né? Senão, eles ficam no passado e a gente fica no futuro. E isso, para a gente, não é coerente. Nós queremos que todos eles andem junto com a gente. Por isso que a gente tem ali os plantões, a gente tem as mentorias, a gente tem o nosso grupo. Porque a gente não quer a gente na frente e eles lá vivendo no passado, né? A gente quer todo mundo junto para andar cada vez mais para frente. Então, a gente vai recertificar o Expert em Perícia, tá? Para sair aí a recertificação dele. Não sei se sai esse final de ano. Eu queria muito que saísse esse finalzinho de ano, porque vem uma outra coisa que aí sim, Tiago, aí sim é a bombástica. Que a gente está louco, ansioso para contar para vocês, contar para os alunos que vão ser os primeiros a saberem. Mas a gente não pode contar porque ainda não está assim, olha, pode contar. Tá certo que vai acontecer, a gente só ainda tem requisitos que a gente precisa cumprir para poder contar. Exatamente. Mas assim, enquanto os outros cursos que existem sobre assistência pericial do mercado não são certificados, o nosso está indo para a segunda certificação já, para a recertificação. Então, para vocês verem o quanto é diferente, quanto está distante dos demais. E, para quem quer resultado, você pode escolher o melhor, você pode escolher ou outros que te ajudam, né? E é como a Thaís falou, não adianta depois reclamar, né? O que acontece muitas vezes é a pessoa gastar mais dinheiro de compra outra e vem falar, pô, tá vendo? Devia ter comprado de vocês e tal, fui no mais barato, quebrei a cara. Pô, fui lá, vi lá um que é metade do preço, não me ajudou. Né? Então, o que acontece muitas vezes é a pessoa ter que gastar 2 vezes porque gastou errado. Exatamente, a gente não quer isso, de verdade. Mas, se você quer,
é o seu livre-arbítrio, né? A gente está aqui sempre, por isso que a gente está aqui todos os dias na rede social, a gente está aqui fazendo as lives antes da Black Friday, a gente está mandando e-mail, está mandando mensagem, fez o grupo, então como é que você fica sabendo ali dessa oferta da Black Friday? Tem que entrar no grupo exclusivo da Black Friday, tá? O link, quem tá vendo aqui pelo Instagram, o link tá lá na bio do Wagner, é só clicar na fotinha dele que tá aqui por cima, tem um link azul, vai lá, entra no grupo de WhatsApp. Quem tá vendo pelo YouTube, o link tá embaixo da live aqui, vai ficar por pouco tempo, obviamente, porque depois que acaba a Black Friday, isso que tudo vai sair do ar. Então, pode entrar lá, no dia 18 nós vamos fazer uma live às 20 horas. Essa live nós vamos entregar toda a oferta, te explicar detalhadamente, tirar todas as dúvidas de vocês sobre essa oferta, e aí sim vocês vão poder entrar e na turma do História em Perícia já vai poder entrar, já pegar os bônus, já aproveitar tudo, tá? Vai poder comprar no próprio dia 18, não vai precisar esperar nada não, tá? Não. Porque a gente tem uma programação bastante agitada nesse final de ano, né? Porque assim, nós no final do mês nós estaremos num cruzeiro de negócios de SST. Para vocês entenderem como o Perícia Sem Segredo, ele acaba estando num outro nível de atuação com relação às outras empresas que falam dessa parada, tá? Nós estaremos num cruzeiro de negócios de SST, conversando, discutindo, eu vou dar uma palestra, né? Então vamos estar lá discutindo com empresários do Brasil inteiro, grandes empresários, de como melhorar a atuação, de como vender mais, como vender melhor, como atrair mais clientes, como fazer da assistência técnica uma forma de ter mais lucro dentro das empresas, né? Então, essa inteligência que a gente adquire participando de diversos eventos, da FISP, né, do Cruzeiro de Negócios, em julho teve o Summit em Campos do Jordão, isso tudo a gente coloca a favor dos nossos alunos, né? Então a gente vai estar dentro desse evento de negócios e depois a gente vai se dedicar para a bomba atômica que nós vamos lançar dentro do mercado de SST. Tá? Então assim, tem a semana do dia 18 ali vai ser fundamental e eu recomendo fortemente que você já se programe para no dia 18 já ingressar na turma, porque eu não sei por quanto tempo a oferta vai ficar aberta, porque a gente tem um cruzeiro no final do mês, então sim, nós vamos precisar fazer muita coisa, tem palestra para fazer, tem brinde para dar lá, tem um monte de coisa para fazer. Exatamente. Então, quem está entrando agora e não pegou o começo, vai lá, entra no grupo, que no dia 18 a gente vai soltar ao vivo e saber de toda a oferta e poder entrar e participar dessa última oportunidade do ano, tá bom? E o vídeo está pegando aqui entre os meninos. Tá bom? Então, na sexta-feira, a gente vai falar sobre como expandir e atuar em todo o Brasil, tá? Com assistência técnica pericial. É um também das coisas que você ganha dentro dessa oferta Black Friday, que é o escalada pericial. Então, a gente vai falar mais sobre essa escalada pericial lá dentro dessa live, para você entender como sair da sua localidade fixa e atender em todo o Brasil. Aí, ó, o cachorrinho ali na... A peluda correu. Tá bom? A Thalita tá colocando aqui, perdi a aula de apresentação do Zoom, beleza, ela tá gravada lá dentro da plataforma, tá, Thalita? Pode falar com a gente lá dentro do nosso grupo, você pode assistir lá. Se você quiser participar de uma outra oportunidade de integração com outra turma, manda lá pra gente que a gente te manda o link também, tá bom? Não tem problema não. E aí você pode estar pensando, caramba, vocês vão fazer uma aula de como expandir para o Brasil inteiro, mas eu nem ainda comecei. Exatamente essa visão que eu quero que você tenha. Você pode começar algo pequenininho, mas se você tem a visão a longo prazo, você consegue enxergar onde você quer chegar. Você pode começar como uma água com gás, mas se você tem a visão de que o seu futuro é ser uma Coca-Cola, você vai buscar e fazer o que precisa ser feito para ser uma Coca-Cola, né? Agora,
você quando começa e não tem nem ideia de o que se projeta para frente, o que você vai fazer depois, vou ver aqui como é que é. Isso é um dos motivos que faz com que você não siga adiante. Então, ter a visão de onde você pode chegar é fundamental. Fora que, uma coisa que a gente vai desmistificar, já estamos desmistificando há muito tempo. Quando a gente fala de assistência pericial, você tem que parar de pensar só na perícia. A perícia é só um dos 21 serviços mapeados que nós temos de assistência pericial. Desses 21, 19, se não me engano, 18 ou 19, você faz de forma remota. Você pode atender qualquer empresa do Brasil. Daí, de onde você está agora? Olha para o lado aí, olha aí onde você está. Exatamente daí de onde você está. Então, é importante, quando você vai iniciar algo novo, você entender onde você tem a capacidade de chegar, para que você possa fazer de forma intencional, de forma consistente, fazendo o que precisa ser feito para chegar onde você pode chegar. E não simplesmente ficar pensando ali só no quintal da sua casa. E para quem já tem experiência e não tem essa visão, né? Para quem já trabalha com assistência técnica há muito tempo, já presta esse serviço e ainda não consegue sair, ou às vezes tem a visão mais tradicional da coisa, né? De como era há 10 anos atrás, 7, 5 anos atrás. Ela já mudou muito, 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 muito. Então, se você ainda tem aquela visão antiquada ali da assistência técnica pericial, talvez seja por isso também que você não consegue escalar, que você não consegue ganhar mais, que não consegue ter mais clientes. Você precisa abrir ali um pouco mais o seu campo de visão, as suas oportunidades e entender como você pode começar a transformar o seu serviço para todo lugar do Brasil. Fazer isso palpável mesmo, tá bom? Então a gente espera vocês na sexta-feira para falar sobre expansão, para falar sobre como atender todo o Brasil e saber um pouco mais da oferta que a gente vai soltando de picadinho para vocês, para saber um pouco mais da oferta da Black Friday, tá bom? E também, quem quiser entrar, entra lá no grupo que tá pelo link da bio ou embaixo aqui, se você tiver pelo YouTube, tá bom? Fazendo aqui um resumo, que eu vi que entrou umas pessoas diferentes aqui, né? Fazendo um resumo, como explodir, que é o tema da nossa live, e a gente depois ficou batendo papo aqui. Como explodir de cliente. Eu falei 3 coisas aqui para você, fazendo o resumo. Anota aí, pega caneta e papel e anota. É o quê? Entender qual é o cliente certo, para você poder atuar, conseguir vender mais fácil esse serviço. Vender o serviço, saber vender o seu serviço, saber falar sobre ele, falar sobre como você entrega, de que forma, de que jeito, tá bom? Para o cliente poder te contratar e entregar um serviço de excelência, tá? Se você quiser saber como, você pode fazer isso de diversas formas. Você pode fazer isso nas suas redes sociais, você pode fazer isso pelo WhatsApp, você pode fazer isso através de e-mail, você pode fazer isso de diversas formas. Mas o que você precisa saber fazer mesmo é identificar qual é o cliente certo, saber vender o seu serviço e entregar um serviço de excelência. Isso é o que vai fazer você ter clientes recorrentes e ganhar acima de R$10.000 por mês, só com assistência técnica pericial. E não adianta ficar pegando diquinhas de um monte de lado, porque você vai entregar um Frankenstein para o seu cliente. É verdade mesmo. Tá bom, galera? Beijo grande. Qualquer coisa você manda a sua dúvida aqui pelos comentários ou lá mesmo no direct. Acho que a gente pode colocar uma caixinha de pergunta lá, né, no story, caso alguém tenha alguma dúvida, tá bom? E aí a gente vai respondendo durante a semana. Bora. E aí amanhã eu faço pergunta pro Aguinaldo também. Perfeito. Fechado? Beijo, galera. Beijo. Bom, pessoal, é isso. Nosso trabalho é justamente esse, né? Promover a... Oh, meu Deus, estou aqui. A transformação da carreira de profissional de segurança do trabalho, assim como aconteceu a transformação da minha carreira, né? Que mudou completamente através da assistência pericial e a empregabilidade, seja a empregabilidade através da CLT, seja através da prestação de serviços.
É isso que nós projetamos para os nossos alunos. E como eu sempre gosto de falar, né, aqui nós somos colecionadores de histórias. Então eu quero colecionar histórias de sucesso de profissionais que acreditaram em si, né, e através de um método testado e adequado, transformaram suas carreiras pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo seu conhecimento, e hoje em dia estão voando alto, tá bom? Bom, sexta-feira, bora sextar com a gente. Fala, pô, Wagner, mas sexta-feira é sexta-feira, quer trazer uma cerveja, um vinho aí para ver a live, traz, tá tudo certo, não tem problema. Bora sextar com a gente aí, pra gente fazer aí a última live de aquecimento, porque na segunda-feira a gente vai fazer a oferta da Black Friday às 20 horas também, tá bom? Então, um ótimo final de quarta-feira. Depois a gente vai deixar uma caixinha de perguntas lá no Story, caso você queira tirar alguma dúvida. Quem é meu aluno, manda lá no grupo de suporte do aluno. Aqui eu vi o Thiago aqui. Thiago, coloca lá no grupo dos alunos, que é através de lá que a gente trata todas as dúvidas do aluno, que lá a gente consegue dar o suporte adequado, né? E bora juntos fazer aí uma Black Friday bem legal para que você possa realmente transformar aí a sua carreira, tá? Então, já vai se planejando, tá? Pô, Wagner, eu estava pensando em comprar uma TV nova. Cara, a TV nova vai transformar a tua carreira? Ah, mas eu ia trocar o meu telefone. Vai transformar a tua carreira, é isso? É isso que eu penso, né? Eu ia trocar minha TV aqui também, mas surgiram outras oportunidades, vai ficar a TV antiga aí mesmo, tá tudo certo, não tem erro, tá? Eu sempre gosto de investir, né, o dinheiro naquilo que vai me trazer retorno, tá? E transformar a sua carreira tem a possibilidade de levar muito retorno para você viver tudo que você quer, tá bom? Então, sexta-feira às 20 horas estaremos juntos aqui novamente. Beijo grande, fiquem com Deus, vamos juntos. Valeu, tchau, tchau!